juntamente com a sua esposa, a irmã Nayeli, né? Para nós é um privilégio tê-los conosco. Esses irmãos estão residindo aqui em Capinópolis desde o mês de fevereiro. Eles congregavam ali em Tuiutaba, né? Na Assembleia de Deus ali da 14, pastor Leontino, e mudaram para cá, e eles estavam ali em Tuiutaba num processo disciplinar, e nós conversávamos com os pastores e acompanhamos eles aqui todo o processo desses praticamente 8 meses que eles estão aqui. Então nós conversamos ontem com eles, estamos recebendo eles como membro desta igreja e restabelecendo eles a comunhão da igreja. Os irmãos que estão presentes podem dizer amém? Amém, meus irmãos. Então, estão recebidos em comunhão para participar da ceia, fazer parte do corpo de Cristo e servir a obra de Deus. Amém, Marcelo? Naélia, que Deus abençoe vocês, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de vocês poderosamente. Amém? Podeis assentar. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arrependimento que gera vida. Arrependimento que gera vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa tão importante ação na vida cristã, naquele que se diz ser seguidor de Jesus, aquele que caminha para o céu, a importância do arrependimento. Nós vamos trabalhar um pouquinho essa ideia. Eu quero depois, semana que vem, iniciar uma série de mensagens, irmãos, que eu vejo oportuna para o momento que nós estamos vivendo, sobre uma temática que hoje eu estava me debruçando um pouquinho, lendo e preparando alguma coisa. O que é ser um discípulo de Jesus? Amém? O que é ser um discípulo do Senhor Jesus? Não é ser crente, né? Não é ser evangélico. Nós temos que ir um pouco mais além do que ser evangélico, ser, como diz o outro, crente, né? Ou ser alguém que professa qualquer sentido de religiosidade. O que é ser um discípulo de Jesus? Jesus chamou homens para serem discípulos dele. A ação discipular, né? Ser aquele que segue a Cristo. Então nós vamos trabalhar essa ideia. O que é ser um discípulo? A característica do verdadeiro discípulo. Nós vamos trabalhar as características. Vamos trabalhar os deveres e privilégios de um discípulo, né? Quais são os deveres do discípulo? O que Jesus espera do seu discípulo, né? São deveres, características e o que o Senhor Jesus espera de você como discípulo dele. Então nós vamos trabalhar aqui uma série de mensagens e eu tenho certeza que será muito bem colocada para nós e o tempo que nós estamos vivendo, o momento, né? Então, o que é ser discípulo de Jesus vai começar semana que vem e nós vamos estudar as características, o dever, os privilégios, o que o Senhor Jesus espera do seu discípulo, né? O que realmente denota alguém como discípulo de Jesus. Então nós vamos trabalhar isso aqui a partir de semana que vem. Hoje eu quero ler com os amados o Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículos 14 ao 20. O Evangelho de Marcos, capítulo 14 até o 20. Todos encontraram, amém? Nós que estamos no templo, vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra, como reverência e um bom costume, né? Que nós temos na casa do Senhor.
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais tarde viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles o barco de seu pai Zebedeu com seus empregados, seguiram após Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver o teu evangelho na intensidade da tua palavra, Senhor, pois assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, quando eu me debrucei sobre esse texto para estudá-lo, eu achei algumas palavras muito contundentes para que nós pudéssemos exaurir delas aplicabilidades para a nossa vida. Por exemplo, o versículo 14, fica com a sua Bíblia aberta e nos acompanha. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. O evangelho de Deus. João vai, depois de João Batista, aquele que havia batizado Jesus. Se você ler do capítulo 1, versículo 9 a seguir, você vai ver que foi o batismo de Jesus por João Batista, o pregoeiro, aquele profetizado 700 anos antes pelo profeta Isaías, aquele que viria para preparar o caminho do Messias. Então João Batista é esse precursor. João Batista então vem pregando um evangelho não muito diferente da formalidade que Cristo também vem pregando. E eu achei interessante essa colocação, o evangelho de Deus. Aí você me pergunta, que evangelho é esse? Porque se é um evangelho de Deus, qual é a essência? Qual é a centelha desse evangelho? Qual que é a coluna vertebral, né? Aquilo que é o centro do evangelho de Deus, a qual João Batista vem pregando, e Jesus vai dar continuidade a esse evangelho. Que evangelho é esse? Será que é o evangelho que nós estamos vendo sendo pregado hoje em inúmeras igrejas que nós conhecemos, e não só pelas igrejas hoje, mas com o advento da internet, né, pelas muitas comunidades que nós estamos vendo sendo pregado? Uma das coisas que nós devemos entender hoje, como pastores e como igreja do Senhor Jesus, na atualidade, nós temos que acordar para uma realidade. Depois dessa pandemia, a igreja nunca mais será a mesma. A igreja nunca mais será a mesma. A forma de muitos adorarem a Deus vai ser mudada drasticamente. Nós teremos muitos irmãos que já não terão prazer mais de vir à igreja, já não terão prazer mais de cultuarem, já estarão adaptáveis às internets, aos links, às igrejas, que tem inúmeras igrejas transmitindo culto, por exemplo, agora nesse momento, outras em outros dias. Então haverá um momento em que nós seremos pastoreados por várias denominações, várias igrejas,
várias formas desse evangelho. E isso vai tirando a centralidade do evangelho, vai tirando a essência do evangelho. O evangelho de Deus, como Marcos vai dizer aqui, e João Batista, após a prisão de João Batista, vem Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. O evangelho de Deus, ele tem duas características. Anote aí se você quiser. Duas coisas centrais. A primeira coisa central do evangelho verdadeiro é o arrependimento de pecados. Qualquer evangelho pregado onde não há ênfase ao arrependimento de pecado, não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus, ele está centrado no arrependimento. João Batista vem pregando uma mensagem dizendo assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A centralidade do evangelho está em arrependimento e das obras mortas, dos nossos pecados. Arrependei-vos. O que é arrepender? Arrepender é você deixar a velha natureza, é deixar de praticar os pecados, praticar aquilo que afeta a santidade de Deus, aquilo que não é original para você. Isso é pecado. Pecado é errar o alvo, é quando nós erramos o alvo daquilo que Deus quer para nós. O evangelho onde o pecado é tolerado não é o evangelho de Deus, é uma imitação barata do cristianismo, aonde tudo é aceito, aonde tudo é visto com vista grossa, aonde é tolerado os pecados, seja grandes ou pequenos. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho do arrependimento. João Batista inicia esse evangelho pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a primeira característica do evangelho de Deus. Qual é a segunda? João Batista foi interrogado por aqueles que o ouviam no deserto com a seguinte pergunta: és tu o Messias? É você aquele que irá salvar Israel? Qual foi a resposta de João? Não sou eu. Eu sou apenas uma cana que o vento sopra. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Vem um após mim, que esse eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Esse é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas esse é maior do que eu, porque ele vos batizará com água e com fogo. Então João agora aponta qual é a segunda centralidade do evangelho: é Cristo Jesus. É uma fé exclusiva em Jesus. É aquela igreja, é aquela denominação, é aquele movimento evangélico onde você identifica qual é a religião verdadeira. Qual é a religião verdadeira? Aquela que não tolera o pecado. Qual é a religião verdadeira? Aquela que tem como centralidade Cristo. Não é o líder da igreja, não é o principal sacerdote, não é o padre, não é o papa, não é o bispo, não é o arcebispo, não é o homem. Por mais que ele seja usado por Deus, por mais que ele seja alguém extremamente usado por Deus, ele não pode ser o foco da nossa fé. O foco da fé é Cristo. João vai dizer: vem alguém que é maior do que eu. Então Jesus vem e Jesus começa o evangelho de Deus, a pregar o evangelho de Deus, como diz Marco aqui, a partir dessa ideia. Ele começa pregando o evangelho dizendo: arrependei-vos. Então a palavra é arrependimento.
A palavra central do Evangelho é arrependimento. Então, se nós queremos, amados, caminhar para o céu, se nós queremos ter uma vida realmente com o nosso nome escrito no livro da vida, deva haver em nós um sentimento grandioso de arrependimento todos os dias. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos dos vossos pecados, dos vossos delitos. Tem que haver no seu coração arrependimento. E a segunda coisa que tem que haver em você é a centralidade em Cristo. Você tem que olhar para Jesus. Você não pode olhar para elementos que levam você a viver uma vida de um evangelho mentiroso. A cruz, a rosa, o sal, a água, o lenço. Você está tirando o foco. O seu foco não é isso. O verdadeiro evangelho não foca isso. Você não precisa de elementos de subterfúgio, de um santo na parede, de uma cruz na parede, para que você possa adorar a Deus, para que você possa encontrar a centelha real do evangelho. O evangelho, ele é simples. O que é o evangelho? Arrependimento e crer em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha como o evangelho é simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é o reino dos céus? A pessoa de Cristo. O evangelho é isso. Então João vem pregando esse arrependimento. João vem preparando a vinda do Messias. Mas ele não era o Messias, hora nenhuma. Ele veio, ele diz assim: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, porque ele é a centralidade do evangelho. Quando João termina o batismo de Jesus, quando João mergulha Jesus e Jesus levanta das águas, a Bíblia diz que uma voz sai do céu. E a voz é uma voz de confirmação: tu és o meu filho, eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu me alegro. A voz de Deus. E ali se manifesta a Santíssima Trindade. Ali o Espírito Santo é representado como a pomba, o Filho está dentro das águas sendo levantado pelo batismo, e a voz do Todo-Poderoso, que é Deus, brada dos altos céus. Essa é a centralidade do evangelho. Então, se nós queremos viver, amados, um evangelho de verdade, há apenas dois elementos do evangelho. O evangelho verdadeiro, ele é centralizado no arrependimento de pecados e na centralidade de Jesus Cristo. A exclusividade da nossa adoração exclusiva a Jesus. Essa deva ser a nossa maior preocupação. Esse é o sinal da igreja verdadeira. Esse é o sinal que faz com que você conheça quando uma igreja é verdadeira ou não. Há arrependimento na nossa igreja. As pessoas estão arrependidas dos seus pecados. Os pecados ali são tratados. As pessoas são ajudadas a largarem o pecado. As pessoas são incentivadas. Os sermões que são pregados ali levam ao arrependimento. Essa é a centralidade do verdadeiro evangelho. Os sermões que são pregados ali foca Jesus, ou foca mais a performance humana, ou foca mais as visões de coach, né, que hoje se instala em todos os lugares, que você ouve um pregador pregado, não sei se ele está falando da Bíblia, se ele está falando de qualquer outra normalidade ou técnica que nós estamos vendo hoje no mundo. Nós estamos vendo isso. As pessoas estão lendo um texto bíblico. Hoje mesmo eu estava ouvindo um pregador pregar numa escola bíblica de Obreiro, e ele achando coisa no texto que não tem nem como explicar, mas ele encontrou no texto. Cria caraminholas, cria coisas doidas, não fica no texto bíblico.
Nós precisamos voltar à centralidade do Evangelho, que é o arrependimento, a centralidade do Evangelho, que é a pessoa de Cristo, para que nós possamos caminhar para aquilo que é o real sentido do Evangelho, que é ter uma vida de arrependimento diante de Deus. Então, com essa ideia, amados, eu quero trazer essa palavra ao nosso coração. O que é arrependimento? Como que o arrependimento nasce no nosso coração? Como que isso é construído na nossa vida? O arrependimento acontece na nossa vida, irmão. Primeira coisa, quando nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus. Só alguém que ouve a voz de Deus pode chegar ao arrependimento. Não há arrependimento se você não ouvir a voz de Deus. O que está acontecendo ultimamente conosco, amados, em muitas igrejas, é a falta de ouvir a voz de Deus. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos ouvindo muitas vozes, mas não a de Deus. Porque nós ouvimos um, ouvimos outro, mas a gente não sabe se aquilo é a voz de Deus. Porque a voz de Deus já está aqui na minha mão, na sua mão, é a palavra de Deus. Se você não voltar às Escrituras, se você não voltar a ouvir a voz de Deus através das Escrituras, você certamente será enganado. Porque nós vivemos dias difíceis, dias trabalhosos. A Bíblia está dizendo isso. Paulo exortou a Timóteo sobre isso em 2 Timóteo capítulo 3. Homens amantes de si mesmo, pretensiosos, soberbos, homens avarentos, homens pretensiosos, homens mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, tendo uma forma de piedade, mas negando a Deus na prática. É o que nós estamos vendo hoje. Eu já preguei uma mensagem aqui numa terça-feira, não sei se todos já ouviram, mas eu acho que deve estar gravado no meu canal lá no YouTube, sobre não se escandalizar com aqueles que estão causando escândalo no nosso meio. Como nós tivemos essa pastora ultimamente aí, que assassinou o próprio marido. Nós tivemos um João aí que não é de Deus, né? E o camarada aprontou horror. Ah, mas ele é espírita, pastor. Qual é a diferença dele para a pastora? Nós tivemos um padre, o tal de Robson aí também, de Trindade. Qual a diferença da pastora do João lá com o padre? Nenhuma diferença, todos eles líderes religiosos, nos seus segmentos, mas cada um era líder religioso. Qual é o mal? Não, pastor, é porque eles não eram convertidos. O João era espírita, ele não era convertido. O padre também não era convertido. Mas a pastora era ou não era? Porque nós estamos vivendo o evangelho, não é um evangelho do arrependimento. Hoje nós temos, não escandaliza no que eu vou falar, irmão. Nós temos que já ocuparam cargos, estão no topo do YouTube da vida aí, que não são homens convertidos, que não são homens de ter uma fé viva em Cristo, que são homens que não se arrependeram dos seus pecados, estão cometendo pecados, não há arrependimento no coração deles. Por quê? Porque eles não estão ouvindo a Deus, eles não ouvem a Deus, eles ouvem qualquer outra coisa, menos a Deus. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, uma das características para ele chamar os seus discípulos foi essa. E disse Jesus, não é o que está no texto aí, versículo 17 do capítulo 1 de Marcos. Disse-lhes Jesus. Disse a quem? Disse a João, disse a Tiago, não é isso? Disse a Pedro. Chamou esses homens, e vendo-os ali no mar da Galileia, Simão e André, Jesus disse-lhes, e eles pararam para ouvir. Se nós não pararmos para ouvir Deus, irmão,
nós nunca iremos realmente ter uma vida de arrependimento. Hoje nós temos muito mais facilidade em estar ouvindo tantas coisas na internet, tanto besterol na internet. Tem hora que eu fico até abestalhado, que nem diz o nordestino, né? De tanta coisa que vai mandando para a gente na internet, irmão, sem sentido. Coisa que muitas vezes é mentira, você não sabe a fonte. Mas eu não vejo ninguém lá postando um texto bíblico. Você quer acertar o que você quer postar para alguém, irmão? Manda um texto bíblico. Pega lá um texto bíblico, tira uma foto da sua Bíblia, ó. Acabei de ler esse texto, irmãos. Pá! Aí manda o texto. Isso vai produzir vida. Isso é conhecer as Escrituras. Isso é gerar em nós o ouvir Deus. Eu estou ouvindo Deus? Eu tenho tido tempo para ouvir Deus falar comigo? Deus está falando comigo? Simão e André estavam trabalhando ali, costurando as suas redes, quando Jesus veio e o chamou. João e Tiago, a mesma coisa, porque eles ouviram. Se nós não pararmos para ouvir Deus, amados, nós não alcançaremos a excelência do Evangelho, a centralidade que é o arrependimento e a pessoa de Jesus. Nós não faremos nada disso, porque não paramos para ouvir. Nós não estamos ouvindo Deus falar. Nós não paramos para ouvir Deus falar. Nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Mas a mensagem que nos agrada, irmão, não é a mensagem de Deus. A mensagem verdadeira é a mensagem de João Batista: arrependei-vos. Arrependei-vos. Deus está falando conosco. Nós precisamos nos arrepender, amados. Arrepender do que, pastor? Arrepender de você não estar lendo a Bíblia, arrepender de você não orar. Você tem orado pouco, arrependa-se disso. Arrependa-se se você não ler a palavra de Deus. Arrependa de você não estar instruindo o seu filho nos caminhos que ele deve andar. Arrependa-se de você não tratar a sua esposa conforme as Escrituras ensinam, porque você não sabe tratar a sua esposa, porque você não aprendeu lendo a Bíblia. Se você tivesse lido a Bíblia, você ia aprender como tratar a esposa. A esposa está errando em educar os filhos, em respeitar o seu marido, em honrar o seu marido, em ser submissa ao seu marido, porque ela não está lendo a Bíblia também. E quando isso acontece, amado, não gera no nosso coração arrependimento. O arrependimento, amado, gera mudança de vida. O arrependimento não é remorso. Não, puxa vida, você ficou triste porque você errou, mas se der a oportunidade você erra de novo. Isso não é arrependimento. É aquele homem, né, que vai lá e dá um tapa na esposa. É lógico que eu estou falando aqui de um homem não cristão, né? Aí a esposa fica triste, aí ele vai lá, pede perdão, chora, a mulher perdoa, ele volta, daqui 2, 3 dias, olha ele dando outro tapa na esposa. Isso não é arrependimento. O remorso, amado, produz em você, o remorso sempre vai haver em você por causa da sua perda. Eu vou perder alguma coisa, então eu fico triste. Então é melhor eu me arrepender aqui, mas não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele se arrepende, embora que ele perca, mas ele se arrepende. O arrependimento é diferente. O arrependimento é mudança de vida. Para que haja arrependimento, nós temos que ouvir Deus. É a primeira coisa. Jesus disse assim, ó, e disse-lhe Jesus. Jesus está dizendo, Deus está falando, amados. Sua palavra está sendo pregada, tanto aqui na igreja agora, como que está nos assistindo via internet. Deus está falando há quanto tempo? Deus tem falado para muitos, olha, arrependei-vos, muda essa sua natureza, né? Aquele irmão que sempre está envolvido em contendas na igreja, toda a vida, ele tem 30 anos de crente, 30 anos dando problema na igreja, 30 anos brigando com crente, brigando com pastor, brigando com obreiro. Amados, arrependei-vos,
muda a sua natureza. É arrependimento. Tem que haver arrependimento. Essa é a centralidade do Evangelho. Se você não se arrepender, você nunca vai colocar Cristo como centralidade na sua vida. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui é o arrependimento. Quando nós ouvimos a Deus, quando a voz de Deus é falada conosco. Muitos ainda hoje já perderam essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não estão ouvindo mais Jesus falar. Não estão ouvindo o que Jesus está dizendo. Abra bem o ouvido. Não é o que Jesus disse às igrejas da Ásia? Ouçam o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça o que Deus está falando. Venha para a igreja para ouvir Deus falar. A gente vem para a igreja, fica andando, fica mexendo para cá, fica mexendo no celular, fica ali. Irmão, você veio aqui para ouvir Deus falar. Você veio aqui para exaurir de Deus o que Deus quer para você. É buscar de Deus uma palavra. É estar pronto para ouvir e o que você ouvir, colocar em prática. É ouvir Deus. É ouvir a sua palavra. É arrepender-se dos seus pecados. E nós só conseguimos arrepender dos nossos pecados quando nós ouvimos a Deus. Se nós queremos, irmão, viver o verdadeiro arrependimento, o arrependimento perfeito para a nossa vida, o primeiro passo é ouvir Deus. E o segundo, o próprio Jesus disse ainda no versículo 17: vinde após mim. Jesus não só falou que era para ouvi-lo, mas Jesus também fez um convite: você tem que vir a mim. Você tem que vir a mim. Quer dizer, eu tenho que procurar isso. Essa palavra que Jesus está dizendo, olha, agora Jesus está dizendo àqueles homens: vocês vão me seguir. Vocês vão deixar de ser pescador de homens e vir após mim. Vocês vão ter que abandonar alguma coisa. Hoje as pessoas estão ouvindo Deus, mas não querem vir após Ele e abandonar algumas coisas. O que esses homens abandonaram? A Bíblia diz que Simão e André, ou Pedro e André, estavam costurando as redes. Jesus disse-lhes: vinde a mim. O que eles fizeram? Abandonaram as redes. Chegaram aos filhos de Zebedeu, André e João. Estavam costurando as redes. Jesus disse: vinde a mim. O que eles fizeram? Deixaram as redes, deixaram os barcos com os empregados do seu pai Zebedeu e seguiram a Jesus. Hoje nós estamos vivendo o evangelho que ninguém quer abandonar nada. Não querem abandonar as suas velhas práticas mundanas. São crentes que estão vivendo aqui com sentimentos e atitudes mundanas. Pensa que o evangelho é que nem o mundo. Irmão, você foi chamado para ser diferente. Você não pode ter a mentalidade mundana. Você não pode tratar a sua vida com trivialidade como o mundo trata, porque você abandonou aquilo. Você não pode olhar, por exemplo, para o adultério e ver ele com normalidade. Você tem que se arrepiar com isso. Você não pode tratar a mentira com trivialidade. Ah não, porque todo mundo mente. Não é todo mundo mente não. Mente quem não é filho de Deus. Trabalha com a mentira quem não é filho de Deus, porque quem é filho de Deus não anda com a mentira, porque quem anda com a mentira é filho do diabo. Não mente nem por brincadeira, irmão. E outras coisas mais. Agora, o que nós estamos dispostos a deixar? Vinde a mim com seus pecados, mas abandone o pecado. Olha para Jesus. Jesus nunca condenou ninguém porque pecou. Mostre na Bíblia para mim Jesus rejeitando alguém porque era pecador. Aliás, Jesus veio para os pecadores. Mas Jesus, nenhum deles, Jesus disse assim, ó, continua como você estava. Não, todos eles que tiveram encontro com Jesus, a palavra era essa:
não peques mais. Quer dizer, mude de vida. Tem uma nova natureza. Vinde a mim, né? Venha a mim com seus pecados, venha a mim com seus desejos impuros, venha a mim com suas dúvidas, venha a mim com seus hábitos, venha a mim e eu vos transformarei. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Evangelho, amado, é isso. O Evangelho é extremamente essa mudança de vida. Se nós queremos caminhar para o céu, irmão, se nós queremos que a nossa vida seja transformada, nós precisamos nos arrepender. Nós não podemos ter o jeitinho brasileiro. Nós não podemos ser que nem as pessoas são. Fura fila, mente, engana, mente no relatório, mente nisso, mente na empresa. Está numa rodinha de amigos, porque os amigos estão falando: ah, rapaz, eu namorei fulano, eu peguei fulano, eu estou com essa, estou com aquela, foi com ela. Aí eu também, esse final de semana eu saí, eu fui lá em tal lugar, dei um beijo nas meninas lá. Mentiroso. Você está assim, você não é, você tem que ser diferente. Você tem que dizer assim: não, esse final de semana eu fui para a igreja. Esse final de semana eu fui orar. Esse final de semana eu fui ouvir a palavra de Deus. Mas os caras vão dizer assim: ah, o cara vai, que nem diz o outro, zombar de mim. Ué, mas você não é diferente? Você não foi chamado para ser diferente? Você não foi chamado para ser alguém diferente? Olha o que Jesus disse, ó. Irmão, olha o que Jesus disse. Capítulo 8. Vamos ao capítulo 8, ó. Abra aí Marcos 8. Põe na tela aí para mim, por favor. Marcos 8, 34. Vinde a mim. A chamada de Jesus é muito legal. Jesus chamou a gente. Mas há um preço a ser pago por essa chamada. A gente vem para Jesus, e aí, irmão, é legal? Não, não é legal, irmão, porque você não entendeu o que é esse chamado. Olha o que está escrito lá, ó, versículo 34 de Marcos, capítulo 8. Então, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quantos foram chamados por Jesus aqui? Levante a mão. Qual você está disposto a cumprir esse versículo? Você que está em casa aí me ouvindo, você foi chamado por Jesus? Você está disposto a cumprir esse versículo na sua vida? Porque se você não estiver disposto, você não foi chamado. Você não faz parte da igreja. Você pode estar no meio da igreja, mas você não é igreja. Você está no meio da igreja, mas você não é virgem prudente. Você está no meio da igreja, mas você não é ovelha. E a hora de separar a virgem prudente da tola está chegando. A hora de separar os bodes das ovelhas está chegando. A hora de separar o trigo do joio está chegando. Como é que Deus vai fazer isso? É simples: se aquele que cumpriu a centralidade do Evangelho. E não é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho de Deus. Qual que é o Evangelho de Deus? Tem duas facetas do Evangelho de Deus: arrependei-vos e Cristo como centralidade na sua vida. Cristo é o exemplo desse Evangelho. Por isso que Jesus disse aqui, ó, então convocou a multidão. Jesus chamou a multidão. Quem é que não quer Jesus, irmão? Sai na rua aí perguntando para as pessoas se eles querem o diabo ou Jesus. O que vocês acham que ele vai responder para você? Você acha que você vai encontrar alguém só se for débil mental? Não, eu quero o capeta. Eu sou assim com o capeta. Não, você não vai encontrar ninguém. Você não vai encontrar ninguém falando que quer o capeta. Você vai encontrar milhares de pessoas dizendo que quer Jesus.
Mas ninguém quer cumprir esse versículo na vida. Ah, você quer Jesus? Então Jesus está te chamando. Só que o chamado de Jesus é diferente. Jesus chama o seguinte, olha o que ele disse, ó: vinde após mim. Vinde após mim. Se alguém quiser vir a mim, negue a si mesmo. Primeira coisa, negar a si mesmo. Já deu para você imaginar o que é negar a si mesmo? Negar a sua vontade, negar o seu querer, negar suas paixões, negar seus desejos carnais, os seus apetites, as suas concupiscências. Você tem que negar. Tem que aprender a controlar. Tem que aprender a controlar a sua língua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja torpe, mas unicamente aquela que for para edificar, para construir, para erguer, para exaltar o seu irmão. Olha como que o evangelho é diferente. Por isso que o evangelho tramita no arrependimento, transformação de vida. Aleluia. Por isso que Jesus disse assim, olha: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Nós estamos vivendo o evangelho, irmão, de porteira. Não estou falando do evangelho de porta larga, não. Evangelho é de porteira larga. Não é nem porta mais, é porteira. Está vergonhoso, irmão. Hoje eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico. Porque quando você fala que você é evangélico, as pessoas olham para você e mangam de você, ri da sua cara. Porque as pessoas estão dentro das igrejas, mas não têm vida santa. Continua mentindo, continua roubando, continua enganando, continua passando a perna nos outros, continua dando mau testemunho. Mas estou seguindo a Jesus. É a multidão. Por isso que Jesus reuniu a multidão. Jesus olhou para a multidão e falou: vocês estão me seguindo? Hoje, mas pessoal, é o seguinte: quem quiser me seguir, tem algumas coisinhas para fazer. Qual é, Jesus? É o seguinte: para me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. É duas coisas extremamente difíceis: negar a si mesmo. E a segunda coisa é pior ainda, é tomar a cruz. Cruz, amado, é símbolo de maldição, é símbolo de dor, é símbolo de sofrimento. Lembra do teu Jesus na cruz? É aquilo. É suportar o outro, é cruz. É amar quem te odeia, é cruz. Perdoar quem te ofendeu, cruz. Ah, não dou conta de perdoar, então você não está levando a cruz. Não é a cruz que você está levando. Isso é cristianismo. Por isso que Tozer diz que cristianismo não é piquenique, é campo de batalha, pisando em minas. A qualquer momento você pode perder um membro do seu corpo. Isso é cristianismo, amado. Então Jesus olha para aqueles homens e diz: arrependei-vos. A mensagem de Jesus, quando começa o seu ministério, eu achei muito interessante, eu achei maravilhoso essa colocação de Marcos. Diz: o evangelho de Deus. Viu, Luiz? Isso foi muito forte ao meu coração. O evangelho de Deus. João Batista veio pregando o evangelho de Deus. Jesus dá continuidade ao evangelho de Deus. Qual é o evangelho de Deus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual a centralidade do evangelho? Cristo. João Batista diz assim: vai em alguém que é maior do que eu não consigo nem tirar as sandálias dele. Ele é maior do que eu. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a centralidade dela é a pessoa de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Tudo, desde o início, foi feito para Ele, e para Ele conclui todas as coisas.
Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o único apto a abrir os livros. Por isso que João tem a visão de Jesus lá no Apocalipse, né? E João fica maravilhado, porque João conhecia um Jesus humano, conhecia um Jesus aqui que caminhou com ele. Agora ele tem uma visão do Jesus glorificado. Hoje eu fiquei pensando nisso, né? Como é que João, a hora que João viu Jesus, como é que João falou: és tu, Senhor? Né? Porque foi tremendo, né? A visão como João descreve Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, amados, qual é o arrependimento que produz vida? Primeiro é o arrependimento que ouve Deus. Ouve Deus, ouve a palavra de Deus, ouve o conselho. Hoje nós estamos tendo crentes que não querem ouvir o pastor, não querem ouvir a palavra de Deus. O pastor tem uma palavra bíblica para ele, diz: você tem que se arrepender, isso está errado. Não, eu acho que não, eu não estou errado não. Fulano fez isso também, fulano fez aquilo também. Amados, esqueça o fulano, olhe para você. O pecado do outro não vai te levar para o inferno. Quem vai te levar para o inferno é o seu pecado, é as suas escolhas. Se não houver arrependimento em você, é isso que nós temos que entender. Jesus nunca tratou pecado dos outros, tratava pecado do indivíduo. Então nós temos que entender isso. Então é ouvir Deus. Segundo, é vir a Ele como nós estamos, mas não é ficar, é ter uma mudança radical, ser transformado de forma radical. Terceira coisa, eu quero findar aqui. Mica, se você quiser vir para cá, a Micaela estará louvando o Senhor com mais um hino. Para obtermos o arrependimento que produz vida, que é o tema que nós estamos pregando, a terceira coisa que eu vejo é: estejam dispostos às transformações na sua vida, porque vai haver transformação, irmão. Porque olha aqui para mim, amados, para minha gravata aqui, para você entender isso aqui. Jesus olhou para aqueles homens e diz assim: disse-lhe Jesus, eles pararam para ouvir. Aí veio a segunda coisa, que é: vinde a mim. Eles vieram, só que eles não ficaram como eles eram. A proposta de Jesus é uma proposta transformadora, porque Jesus olha para aqueles homens e a proposta dele não era uma proposta igual ao que eles estavam fazendo. A proposta de Jesus para eles era totalmente diferente. Jesus olha para eles e diz assim: vinde a mim e eu vos farei pescador de homens. Irmão, como é que... Eu fiquei pensando isso aqui hoje à tarde, né? João, André, Pedro, Simão, Tiago, um ficou olhando para o outro e falou: como é que é esse negócio? Pescador de homem? Como é que é? A gente vai jogar a rede no homem? Os homens vão passar por nós assim, não vão jogar a tarrafa neles? Eu não estou entendendo, irmão. Porque eles eram hábeis pescadores, eles não entendiam nada de homens. Olha a transformação na mente desses homens. Amados, olha aqui para mim. Se nós não entendemos, irmão, que para vir ao Evangelho nós precisamos transformar a nossa maneira de pensar, transformar a nossa postura, transformar a nossa vestimenta. Você não pode se vestir como se veste um mundano. Você agora é uma pessoa transformada. Isso não é carolice, isso não é uso e costume, isso é transformação de vida. Uma mulher cristã, ela não pode ser igual a uma mulher mundana, ela tem que ser diferente. Diferente na fala, diferente na roupa, diferente no comportamento, diferente em tudo. Porque ela é uma mulher cristã.
Ela não pode se vestir igual uma mundana. Um homem cristão, um homem de Deus, ele não se porta como um homem mundano. Ele não fala como um homem mundano. O linguajar dele tem que ser diferente. A roupa dele tem que ser diferente. O cara vem para Jesus e tem uma transformação na sua vida. Jesus abençoa ele e agora ele parece um malandrão. Esses dias eu vi um camarada aí, irmão, camisetona de rap, bonezão todo chapado na cabeça, uma calçona, parecia a calça do Bozo. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, você foi transformado pelo Evangelho. Você era pescador de peixe, agora você é pescador de homem. Olha a transformação, mudou de água para vinho. Mudou de água para vinho. Eu fico olhando alguns assembleanos, eu estou falando aqui para os assembleanos, que é a minha igreja, tá? Se tem outras pessoas ouvindo de outra denominação, não é para você, estou falando para a Assembleia de Deus. A minha igreja, há 32 anos. Eu vejo algumas pessoas que qualquer coisinha, irmão, já muda completamente o visual. Ficou aqui quantos anos aqui dentro da igreja, não cortava o cabelo, só tirava a pontinha, não usava brinco, não usava corrente, não usava colar. Agora de repente deu uma vaciladinha, a igreja ficou 6 meses, 7 meses sem reunir. Agora você já encontra a pessoa, irmão, tudo transformado, mudou tudo. Meu irmão, você não pode ser assim. Você tem que amar o lugar onde que você está. Você tem que amar a sua igreja, amar os bons costumes da igreja. Jesus chamou esses homens para fazer a diferença. E independente se você é da igreja Assembleia de Deus, se você seja de outra denominação, você tem que olhar, lembrar que você é templo do Espírito Santo. Você não pode dar ocasião à carne. Seu corpo não é um lugar que alguém pode olhar e sentir de forma atrativa os costumes mundanos. Uma mulher cristã, até para ir no mercado, ela se veste com modestia. Para ela ir na academia, ela não se veste que nem as mulheres que vão na academia. Ela se veste como uma mulher cristã. Aí vai para a academia, está parecendo uma piriguete. Aí você olha no meio das outras assim, ó, tudo igual. Você não consegue separar ela. Ela está igual. Tem alguma coisa errada com essa irmã. Tem alguma coisa errada com ela. Ela não ouviu a voz de Jesus. Ela veio para Jesus e como ela veio, ela está. Ela tem 200 anos, desculpa a hipérbole, na igreja, mas até agora nada do Evangelho entrou nela. Ela não ama Jesus. Ela não negou a si mesma, não tomou a cruz. Ela não negou a si mesma. Mas o que tem isso, pastor? Tem tudo a ver. Porque aquilo que está por lado de fora representa o que você tem no coração. Jesus disse: aquilo que está dentro de nós é o que reflete por lado de fora. Não é o que está fora que reflete dentro. Aí alguém, né? Aí aqueles que gostam de questionar, de botar o dedo, né? Aí vai falar assim: ah, pastor, mas tem gente que não corta o cabelo, tem a perna peluda, né? Usa vestidão, mas tem a língua grande. Você já está pecando, porque a sua língua é maior do que a que você acabou de falar agora. A sua língua é maior. É a história do pastor que chegou na igreja e a gravata do pastor estava grande. A gravatona enorme, a gravata do pastor vinha aqui assim, ó. Aí a irmã chegou perto do pastor, aquelas irmãs que gostam de comentar, de frutricar, né? Chegou nele e falou assim: pastor, a gravata do senhor está feia, está muito grande.
eu tenho uma tesoura aqui na bolsa, deixa eu cortar um pedaço. Eu corto um pedaço da gravata do senhor, vai ficar legal. Aí o pastor olhou para ela e falou assim: irmã, eu deixo a senhora cortar um pedaço da minha gravata, se a senhora deixar eu cortar uma ponta da sua língua. Aí você vai assim: nossa, que pastor horroroso, bruto, animal. Não, irmão, o pastor está certo. O pastor está certo. Ela não tem que estar preocupada com a gravata do pastor. Ela tem que estar preocupada com a língua que ela fala dos outros. Amados, isso é cristianismo. Isso é mudança de vida. É amar o outro independente da falha. Se a gravata está grande ou pequena, se é feio ou não. Isso é o verdadeiro cristianismo. E nós precisamos entender isso. E eu quero findar aqui: o que é o arrependimento que produz vida? 3 coisas apenas. Vamos relembrar? Qual é o primeiro? Ouvir Jesus. Disse Jesus: Senhor, eu estou pronto para te ouvir. Vinde a mim. Mas não é para ficar como está, tem que ter uma mudança. E aí a última: ser transformado pelo Evangelho. Haja uma mudança em você, uma transformação, né? É Romanos 12, aquela metanoia, transformação real da vida cristã. É isso que Deus quer. Você não pode falar como o mundano fala, andar como o mundano, se portar como o mundano. Você agora é a luz do Evangelho, amados. Eu pastorei essa igreja aqui, amados, há 11 anos. 11 anos. E o que eu escuto de muita gente, em muitos lugares aqui, é uma fala tão interessante. Alguém diz assim para mim: pastor, eu não vou lá na igreja do Senhor, porque fulano fez isso, 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 isso comigo. Fulano é grosso, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu fico com vergonha, irmão. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu explico para a pessoa que ele tem que vir aqui por causa de Deus, mas é difícil da pessoa entender. E o outro, o que eu faço? Vou orar por ele, para Deus transformar ele, para Deus visitar ele, para ele se tornar sal, para ele se tornar luz. Ah, pastor, e se ele não quiser? Então ele não vai permanecer no nosso meio, Deus vai tirar ele daqui. Hora ou outra, a tesoura de Deus chega. Por quê? Porque é o que está escrito na Bíblia. Uma hora Deus vai visitar ele. Nós somos jambuzeiro bravo enxertado na oliveira, não é? Mas o agricultor de vez em quando vem fazer uma visita. Não é o que está escrito? Ele vem fazer uma visita. E todo aquele que ele não encontra fruto, o que ele faz? Ó, corta. E é lançado fora. Então não espante, irmão. Deixa Deus trabalhar. Tem hora que Deus precisa podar. E nós que estamos aqui, Deus também limpa. Porque é uma palavra interessante: aquele que não produz, Deus corta. Aquele que produz, Deus limpa. Então olha para o seu irmão e fala assim: ó, prepara, Deus está limpando você. Qual o propósito? Para você produzir mais. Amém, amados? Se nós queremos viver a centralidade do arrependimento, o arrependimento que produz vida, é 3 coisas: ouvir a Deus, vir a Ele, arrepender dos nossos pecados e ter uma vida transformada. Transformar cada dia. Cada dia eu preciso ser melhor do que ontem. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você que está aqui no templo, você que está em casa, nós vamos ouvir o louvor com a Micaela. Depois nós estaremos orando por todos os irmãos.